Há poucas situações que assustam até mesmo a alma mais corajosa, mas as situações que mostrarei a seguir certamente são desse tipo. Quando animais predadores atacam filhotes indefesos, ou quando pais matam sem piedade um de seus filhos. Momentos extremos na natureza que acontecem todos os dias. Tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que você acabou de entrar na natureza selvagem. E a boa notícia é que estamos aqui para ver situações incomuns entre animais. Bem-vindos ao canal. Vamos começar com o pássaro cuco. Esses pássaros têm uma má reputação por serem maus pais. Mas quando você assiste a este vídeo, percebe o quanto esses pássaros podem ser desagradáveis. Esse cuco decide que está com fome e engole selvagemente esses bebês sem pensar duas vezes. Não é de se admirar que essa ave tenha uma má reputação. Quando cria seus filhotes, ele os abandona para outras espécies de pássaros, deixando seus ovos em ninhos de outros pássaros para serem criados por outros. Quando os filhotes eclodem, eles matam os outros filhotes, jogando-os para fora do ninho ou comendo toda a comida que a mãe adotiva traz para o ninho. Aqui está um bebê cuco. Observe atentamente e compare o tamanho do bebê pássaro com o do filho real dessa mãe adotiva. Vemos também como ele demonstra seu descontentamento com a mãe adotiva quando não recebe a quantidade de alimento que deseja. É normal que o cuco seja considerado um parasita, pois ele vive dos outros pássaros. Aqui vemos um bebê cuco recém-nascido, totalmente cego e sem penas, jogando os ovos de seus meio-irmãos para fora do ninho. É uma das aves com comportamento mais bizarro que temos em nosso planeta. E olhando para essas imagens, não é de se admirar o porquê. Uma cobra está caçando filhotes. Esse passarinho mal tinha saído do ovo, e essa enorme cobra o engoliu. A cobra entra sorrateiramente no ninho e circula sobre o pintinho. Quando os pais saem do ninho em busca de alimento, esse é o momento certo, e a cobra sabe disso. Aproveita a situação e tira a vida do filhote. Aqui, uma câmera de vigilância mostra uma cobra se aproximando sorrateiramente de um par de filhotes recém-nascidos à noite. Um alimento 100% garantido para essa cobra. Uma hiena ataca um bebê búfalo. Essa hiena come o filhote recém-nascido, enquanto vários chacais ponderam se devem continuar o banquete. A hiena está sozinha e o filhote deve ter estado na mesma situação. Esse recém-nascido está apenas esperando para ser comido. Essas hienas gritantes estão à caça e devoram o filhote, mas a mãe tenta protegê-lo desse ataque selvagem. Infelizmente, o filhote acaba sendo capturado e comido por todo o clã. Aqui, vemos uma hiena malhada caçando um filhote de búfalo recém-nascido. Imediatamente após o nascimento, o bezerro grita ao ser mordido, o que atrai mais 4 hienas, mas também atrai a mãe desse bezerro, que luta protegendo seu filhote até que o rebanho de búfalos venha em seu socorro, o que parece improvável. O momento seguinte é com um pequeno búfalo do cabo que enfrenta várias hienas durante uma caçada noturna, mas há hienas demais para o pequeno búfalo. No final, ele é morto por um ataque. Leopardo contra javali bebê. Adora caçar um javali jovem e indefeso. Esse filhote é fácil de capturar, é saboroso e pode satisfazer o apetite do grande felino por algum tempo. Este leopardo não perde tempo perseguindo o javali. Ele não tem chance de escapar das garras desse poderoso felino. Hora do almoço. Este leopardo pega outro pequeno recém-nascido enquanto verifica a toca para ver se há algo maior para levar para o seu estômago. Os javalis dessa toca provavelmente têm medo de sair e descobrir o que os espera do lado de fora. Eles deixam o recém-nascido encher a barriga do gato e aguardam um novo dia. Mas e se houver um macho adulto na toca?
Ele pode sair e desafiar o leopardo a soltar seu filhote? Acho que isso não vai acontecer. O leopardo decide brincar com sua presa, um pequeno filhote de javali, antes que ele se transforme em um purê de batatas. Leopardos, assim como outros gatos e grandes felinos, já foram vistos brincando com presas vivas antes de comê-las. De acordo com especialistas, os gatos domésticos brincam com pequenos roedores, como camundongos e ratos, para praticar a caça e se defender dos ataques de suas vítimas. Aparentemente, esse leopardo quer ter certeza de que esse pequeno não o machucará. Nas imagens a seguir, esse javali bebê parece estar em estado de choque. A maneira como seu corpo se move e o fato de ele não conseguir se levantar são suficientes para deixar esse leopardo curioso. E o final é mais do que claro. Finalmente, uma mãe javali responsável, diferente de todas as que já vimos antes, decide que é hora de se vingar do leopardo. Ela impede que seu filhote caia nas garras do felino e consegue afugentá-lo. A águia é a ave de rapina mais forte. Desde o momento em que saem do ovo, elas precisam lutar para sobreviver. Observe as imagens. O mais velho dos irmãos que nasceram tenta matar seu irmão mais novo. O adulto traz a presa, então talvez ele se acalme. Mas nem mesmo esse coelho pode se acalmar em uma situação como essa. A fúria fratricida da águia maior fará com que a águia mais nova não dure muito. O pai fica observando a situação sem poder fazer nada. Com apenas 2 semanas de idade, um dos bebês está prestes a acabar com o mais novo. E ele continua tentando distraí-lo com pedaços de carne de sua presa anterior. Mas nada funciona. Aqui estão alguns filhotes de águia dourada mais crescidos no meio da luta. A sobrevivência do mais apto. A luta, já que eles ainda são bem pequenos, é brutal, e nesses casos, apenas um pode permanecer. Um leão ataca um bebê hiena. As hienas são frequentemente atacadas por leões, mas isso não é incomum. As hienas são frequentemente atacadas por leões, para reduzir a forte competição que as hienas têm com os leões por comida. As hienas e outros predadores alfa são vistos pelos leões como uma ameaça ao seu território, e por isso, eles matam os filhotes. Os leões machos podem matar os filhotes de outros leões para tornar suas mães receptivas ao acasalamento. Esse leão das imagens agarra uma jovem hiena perto de sua toca, e há pouco que a hiena possa fazer contra esse ataque. Nessas imagens, o leão macho persegue o filhote de hiena e até mesmo dá um salto mortal duplo para poder agarrar o pobre filhote, mas o deixa cair em sua boca. Os leões não costumam comer hienas, eles apenas acabam com elas. Esse leão torna sua presença conhecida pelo resto do bando de hienas e mata o filhote antes de deixar o território. As hienas estão arrasadas, mas não há muito que possam fazer, a não ser reunir todos os generais e conspirar para fazer o mesmo com os filhotes de leão. Elas farão o mesmo com todos os filhotes de leão que encontrarem em seu caminho. Um leão caça um bebê javali. O orgulhoso leão e a leoa começam seu ataque. A leoa está caçando e consegue capturar um javali recém-nascido para o jantar de toda a família. Se você quer saber, acho que esse javali é mais um aperitivo, até que eles capturem uma refeição de verdade para toda a família. A leoa não parece querer compartilhar sua captura com esses leões enormes. Se um leão abateu um javali pequeno como esse, talvez ele deva considerar caçar algo maior, com mais carne e gordura. Os porcos são suscetíveis à agressão de outros porcos. Morder os outros porcos porque estão doentes, porque estão muito cheios, é comum na vida de um porco. Outro problema comum em porcos que vivem juntos é o abuso de leitões. Não se sabe ao certo por que isso ocorre, mas às vezes a porca come seus filhotes após o nascimento. Esse distúrbio comportamental pode ser devido a um parto muito doloroso e difícil, ou às condições ruins em que vivem. Às vezes, a agressão se deve ao fato de a mãe ser capaz de mastigar seus filhotes recém-nascidos até a morte,
sem demonstrar piedade ou remorso após comê-los. Se você já visitou uma fazenda de porcos, já deve saber que a maternidade não é o ponto mais forte desses animais. De fato, as porcas não podem ser chamadas de mães exemplares, muito pelo contrário. O infanticídio assume uma dimensão totalmente nova. Nos porcos, as estatísticas mostram que quase metade dos filhotes morre ao ser atacados pelas mães, geralmente logo após o nascimento. Essa prática de canibalismo é muito difundida entre os porcos, e muitos cientistas ainda estão esperando uma resposta para essa pergunta. No exato momento em que o parto já está ocorrendo, quando as porcas dão à luz, elas têm o hábito irritante de virar de lado repentinamente, esmagando seus recém-nascidos, que às vezes resulta em sua morte. O hipopótamo destrói seus filhotes. Eles são animais extremamente agressivos, territoriais e muito perigosos. As mães devem ter muito cuidado quando os filhotes estão muito vulneráveis e, principalmente, devem ficar longe do resto do grupo, pois os hipopótamos machos às vezes tentam matar os filhotes como demonstração de força. Isso não é comum entre os hipopótamos, mas pode acontecer quando novos grupos se misturam. Os machos se comportam de forma semelhante aos leões. Eles matam os filhotes de outros leões para aumentar o sucesso reprodutivo, forçando as fêmeas a entrarem no cio muito mais cedo. Mesmo em zoológicos, há casos confirmados de mães hipopótamos que destruíram seus filhotes, não uma, mas várias vezes, com diferentes crias durante suas vidas. A perda de um filhote pode ocorrer por vários motivos. Há relatos de que em outro zoológico, um filhote foi vítima de sua mãe, que, sentindo a agressão de um macho vizinho em outra lagoa distante dela, reagiu em um estado alterado, matando acidentalmente o filhote. Os pandas não querem ter 2 filhotes. Os ursos pandas são animais adoráveis, mas não são a maior conquista da natureza quando se trata de sobrevivência, por vários motivos. O bambu compõe 90% de sua dieta, e não é bom para eles por causa de seu estômago, herdado de seus ancestrais carnívoros. Não se esqueça de que eles são ursos e podem ser muito perigosos quando irritados. Não chegue perto de um deles. Os pandas se reproduzem uma vez por ano, tendo vários filhotes e desistindo de um. Somente a astúcia pode manter vivos 2 filhotes de panda recém-nascidos. Quando 2 filhotes nascem, a mãe descarta o mais fraco e se volta para o mais forte. É nesse momento que os tratadores de pandas do zoológico precisam alternar os filhotes para alimentá-los ao nascer. Ao nascer, os filhotes são rosados, cegos e pesam pouco mais de 100 gramas. Eles são completamente inúteis. Uma simples barata ou rato os matará facilmente. Portanto, a intervenção humana na sobrevivência da espécie é uma grande ajuda para eles. As cegonhas matam seus filhotes. As aves recém-nascidas são extremamente vulneráveis. O infanticídio dos pais nas aves é um comportamento comum. Nós o consideramos um ato horrível e sem sentido, mas ele tem um propósito claro, que visa economizar energia e alimentos. Ao destruir a prole com a menor probabilidade de sobrevivência, ela aumenta a sobrevivência da prole restante. Em um estudo, esse comportamento foi observado em cerca de 15% dos ninhos de cegonha branca, geralmente destruindo a menor ninhada. O raciocínio mais provável e óbvio ao observarmos essas imagens cruas é que a natureza é sábia e é possível que o adulto que vemos tenha sido forçado a sacrificar um de seus filhotes para garantir a sobrevivência dos demais. Caso contrário, ele teria arriscado a morte de todos eles. A zebra se enfurece contra os filhotes de zebra. As mães zebra precisam se preocupar com leões e leopardos, mas também com os zebras machos. Se uma fêmea der à luz um filhote, o macho dominante do rebanho poderá destruir os potros para apagar qualquer traço de herança genética do antecessor derrotado.
a fim de promover seu próprio legado genético. A zebra macho está segurando pelas pernas um potro que está prestes a se afogar na água. O macho persegue o bebê, mas sua mãe intervém e mal o defende. Depois de vários golpes e choques do macho dominante, o bebê sai vivo dessa situação desagradável, graças à atenção da mãe. Mas, às vezes, o macho dominante consegue derrubar o potro jovem. Essa é outra batalha desigual. O potro é pisoteado pelas zebras, mas a mãe faz o possível para se defender dos ataques. Você pode ver que os ataques ocorrem enquanto a fêmea está dando à luz. Que recepção injusta esse bebê recebe quando está apenas dando seu primeiro suspiro. Já imaginou nascer no mundo e alguns segundos depois ser espancado pelo seu pai? Um encontro muito desagradável com o mundo. A foca-arpa. Elas vivem no Oceano Ártico durante os primeiros 12 a 14 dias após o nascimento de seus filhotes. As focas-arpas são muito gentis. Durante o período de lactação, elas não caçam e perdem mais de 3 quilos por dia amamentando seus filhotes. Mas é aí que começa o drama. Esse período termina abruptamente e a mãe abandona o filhote no gelo e retorna ao acasalamento promíscuo por um período de cerca de 2 semanas. Isso pode reduzir pela metade o peso corporal do filhote e torná-lo vulnerável a predadores como os ursos polares. Quase 30% dos filhotes de foca-arpa morrem no primeiro ano de vida, e a maior parte dessas perdas se deve ao abandono precoce e à falta de mobilidade em terra. Um chacal caça um bebê veado selvagem. Assim que esse filhote selvagem nasceu, os chacais o pegaram. Eles não conseguiram acabar com ele. Ele foi roubado por uma hiena, que rapidamente tirou sua vida. A pergunta é, onde estava a mãe durante toda essa situação? Ninguém sabe. Normalmente, as mães de veados selvagens cuidam muito bem de seus filhotes, mas acho que essa mãe estava em outro lugar observando os pássaros. Durante o safari, alguns turistas se depararam com um gnu recém-nascido que estava doente ou não estava pronto para se levantar. Apesar do desejo dos turistas de espantar os chacais, a natureza seguiu seu curso. Mais uma vez, as pessoas que estavam assistindo à ação disseram que era difícil estar lá e intervir para salvar o filhote. Mas é disso que se trata um safari: ver a vida selvagem, observar e não interferir no círculo da vida. E finalmente, um cavalo atacando furiosamente um potro. É muito difícil para um cavalo que acabou de nascer ficar de pé sobre as 4 patas, e as patas desse bebê parecem não estar funcionando corretamente. Claramente, esse bebê não sobreviverá. Então, outra manada de cavalos aparece nas proximidades com a intenção de descobrir por que o potro não está se levantando. O recém-nascido está indefeso, e vemos um dos líderes desse grupo de cavalos tentando ajudar o bebê a se levantar. Em seguida, os outros se aproximam e parecem acariciá-lo. E você pode pensar que talvez eles estejam tentando ajudá-lo. Mas aí começa o drama. O garanhão agarra o bebê pelo pescoço e começa a balançá-lo como se fosse uma boneca de pano, levando ao fim da vida desse cavalo. Um comportamento estranho, mas que pelo menos o salvou de uma morte lenta. A hostilidade do garanhão é desanimadora. Bem, isso é tudo por hoje. Se você tiver algo a acrescentar ou comentar, não se esqueça de deixar sua opinião abaixo. Saudações e até breve!